Olá, seja bem-vindo a mais um estudo bíblico. Eu sou o Gunter Nagel, sou seminarista e sirvo na Igreja Presbiteriana da Freguesia do Ó. Caso você tenha acesso a esse vídeo e ainda não conhece nossa igreja, você pode conhecer através desse link que está na descrição que te leva ao nosso site, o site da igreja. Além do site, onde você encontrará várias informações e recursos da nossa igreja, você também pode nos conhecer através do Instagram, do Facebook e também o canal oficial da igreja aqui no YouTube. Hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo do livro do profeta Ageu, agora no seu capítulo 2, em que nós veremos como que o profeta Ageu ajudou, claro, Deus através do profeta Ageu, ajudou o povo a lidar com essa questão, que é o dilema que nós enfrentamos hoje em dia, a expectativa versus a realidade. Mas antes de falar do capítulo de hoje, vamos fazer uma breve recapitulação para não pegar o bonde andando. No capítulo 1, que você pode encontrar no vídeo anterior, nós vimos como que Deus levantou o profeta Ageu para chamar a atenção do povo em um momento crucial de sua história a reconstruir o templo. Mas por que Deus levantou Ageu e o que estava acontecendo naquela época e que templo é esse que foi destruído? Se você quiser mais informações detalhadas, no vídeo anterior eu explico melhor isso. Agora é só um resumo. No caso aqui do povo, eles estavam voltando da Babilônia. Por quê? No ano de 586, Nabucodonosor foi enviado por Deus, debaixo do controle de Deus, para levar o povo de Judá cativo para a Babilônia. Por quê? O povo estava em rebeldia contra Deus, não se arrependia, mesmo Deus tendo enviado vários e vários profetas para chamar a atenção do povo. E o povo continuou dizendo não. Então Deus enviou a Babilônia, não para punir, mas para disciplinar o povo, para que se arrependessem e voltassem aos caminhos de Deus. E foi o que aconteceu. Durante todo o período que o povo ficou na Babilônia, o povo ficou lamentando e murmurando, pelo menos os fiéis fizeram isso. E agora, na época de Ageu, o povo estava começando a voltar para sua terra natal, saindo da Babilônia e voltando para a terra de Judá. Por quê? O imperador Ciro estava liberando os povos a voltar cada um para sua terra e adorar cada um ao seu Deus de volta. Deus utilizou homens e povos para conduzir a história a esse contexto que nós encontramos agora no livro do profeta Ageu. E agora, no capítulo 1, que nós estudamos na semana passada, nós vimos Ageu dando uma bronca no povo, em nome de Deus. Uma bronca que consistia basicamente no seguinte: olha, vocês falam que vocês não têm tempo para construir o templo, mas tempo para construir a casa de vocês, vocês têm. Vocês falam que não tem recurso para construir o templo, mas vocês têm coisas para fazer de sobra na sua casa. As casas de vocês são maravilhosas, mas o meu templo parece uma barraquinha abandonada. E por que isso estava acontecendo? Porque assim que o povo começou a voltar da Babilônia, eles começaram a reconstruir a cidade, começaram a reconstruir o terreno, começaram a reconstruir os muros, as casas e o templo. O problema é, com a interferência de povos inimigos, de intrigas políticas e o próprio desânimo que abateu o povo, a construção do templo foi interrompida por 14 anos. E agora, depois desses 14 anos de interrupção, Deus enviou Ageu para dar essa bronca no povo. E no capítulo 1 vimos essa bronca. Vocês têm tempo para construir a casa de vocês, mas a minha casa vocês não têm tempo. Vocês têm recursos para a casa de vocês, mas para minha casa ninguém quer trabalhar. E o povo se arrepende no final disso. É o que nos conta o final do capítulo 1, em que Deus move o coração do povo, move o espírito do povo, agora voltar-se a Deus em obediência, temor e serviço. E o povo começa a botar a mão na massa, começa a reconstruir o templo a partir dali. Agora, no capítulo 2, nós temos uma história que acontece 3 meses depois. Eu disse no vídeo anterior, mas as datações do livro de Ageu nos ajudam bastante a entender um pouco mais a sua história. Então o povo viu a bronca, começou a reconstruir. E agora, depois de 3 meses, o templo estava começando a tomar forma. Estavam começando a subir as paredes, já tinham um altar para fazer os sacrifícios, já tinham algumas coisas, mas não estava pronto. E um problema começou a bater todo o povo, que era o desânimo, a frustração de ver a sua expectativa sendo destruída pela realidade. E hoje nós veremos como que o povo lidou com isso e como que nós hoje, com base no texto de Ageu, podemos lidar com essa frustração. Olha o que o texto diz. Capítulo 2, do verso 1 ao verso 9. No segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Fala para todo mundo, o governador, o sumo sacerdote, para todo o povo. Fala o seguinte para eles: quem dentre vocês que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos?
Esse questionamento é a base para todo o restante da nossa sessão de hoje, do verso 1 ao verso 9. O que Ageu está fazendo com o povo, em nome de Deus, é o seguinte: olha, juntou todo mundo, né, o sacerdote, o governador de todo o povo, e perguntou: quem de vocês aqui, que tenha sobrevivido à destruição de Jerusalém há 66 anos atrás, contemplou essa casa na sua primeira glória, o templo de Salomão do jeito que ele era? Quem de vocês que sobreviveu lembra como é que era? E como que vocês veem agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? O que Ageu está fazendo é reconhecer a realidade. Perguntar para o povo, talvez até levantando a mão, né? Quem aqui sobreviveu? Quem aqui lembra como é que era? E o povo levantava a mão. Como que ela era? Como é que é essa aqui agora? Não é por causa disso que vocês estão achando que essa aqui não é nada aos seus olhos? Não é esse o problema? Vocês olham para a casa do passado, o Templo de Salomão, lindo, cheio de ouro, esculturas, perfeitamente construído. E olham esse templo agora, bem mais simples, bem mais pobre. Vocês não ficam desanimados quando vê esse contraste? Vocês não tinham uma expectativa de que talvez isso aqui fosse semelhante àquilo, ou talvez até maior? E agora que vocês veem que não chegará nem aos pés do Templo de Salomão, vocês não desanimam? Não é por causa disso que vocês consideram esse atual templo como nada aos seus olhos? E isso era o que o povo estava sentindo. Um desânimo tão paralisante que é um desânimo que nós sentimos hoje. Sabe quando você está tentando copiar uma receita do YouTube? Você vê aquele vídeo lá, tudo sai perfeitinho, com edição, jogo de câmeras, tudo maravilhoso. E você fala, beleza, vou fazer essa receita. Aí você começa a fazer com o vídeo tocando ali do lado, no celular, ou seja lá onde for. E vai. Você vai chegando no meio da receita, você está fazendo um bolo, vai. E você começa a bater a massa, começa a misturar os ingredientes, começa a ver que aquele negócio não está ficando igual. Está desandando, não está ficando muito bom aquele negócio. Bate uma frustração que dá vontade de fazer o seguinte: joga aquela massa de bolo no lixo, esquece o negócio, não vou perder mais tempo, não vou gastar mais ingrediente, o negócio que não está dando certo. Você pode, talvez, estar tentando gravar uma videoaula no computador, como eu estou fazendo agora, já é a quarta, quinta vez que eu estou tentando gravar essa, por exemplo. E a frustração de não sair como a gente espera causa um desânimo. Mas nós temos que perseverar. Você tem que começar o bolo de novo, você tem que começar a gravar o vídeo de novo. Nós temos que fazer as coisas acontecerem. Porque a frustração da expectativa de que tudo vai dar certo, vai tudo ficar bem, e a realidade com as falhas e com os nossos erros, nos desanima. E o povo estava sofrendo disso. Via o templo sendo construído e via o templo do passado em sua memória. Olhava para o templo agora, olhava para o templo do passado, e aquilo causava tristeza no coração. Tanto que no livro de Esdras e Neemias, nós temos esses homens mais velhos do povo chorando e lamentando por esse templo, porque ele não chega aos pés do templo de Salomão. E como que Deus tratou desse desânimo do povo com relação ao templo? De três formas: tratando no presente, tratando no passado e tratando no futuro. Olha o que o texto diz, no presente. Ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, ser forte, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai. Porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra da aliança que eu fiz convosco, quando saístes do Egito. O meu espírito habita no meio de vós, não temais. Nós temos nosso Deus chamando a atenção do povo no presente, estimulando eles no presente, ou fazendo o povo olhar para o passado e olhar para o futuro no nosso próximo slide. Como que Deus tratou do povo no presente? Fala com o governador da época, o sumo sacerdote da época, o povo da época é o seguinte: sejam fortes. Ser forte, ser forte, ser forte. E sempre no Antigo Testamento, quando algo é dito 3 vezes, é justamente para enfatizar o tanto que aquilo é importante para o povo. E esse ser forte foi dito várias vezes no Antigo Testamento, para Gideão, para Josué, para vários homens de Deus e mulheres de Deus que estavam desesperados, homens que estavam desanimados em cumprir a vontade de Deus nessa terra, porque as dificuldades eram muitas, os desafios eram tremendos, e aquilo os acovardava. E Deus chegava para o povo, naqueles momentos, e falava: ser forte, ser forte, ser forte. Entre, conquiste Canaã, lute contra os povos inimigos, faça o que eu te ordeno. Por quê? Porque eu sou convosco por onde quer que você andar. O povo, naquela época, no retorno do cativeiro e reconstrução do templo, tinha que se fortalecer, fazer aquilo que é certo, trabalhar, construindo o templo, no caso deles. Por quê? Porque Deus estava com eles no presente. O Senhor dos Exércitos, o Deus que tem o controle sobre tudo e todos, estava com o povo. E se parasse por aqui já seria suficiente. Só de saber que o Deus que criou tudo que está ao nosso redor, tudo que você pode contemplar com os olhos, até aquilo que você nem pode ver, foi Ele que fez estar do seu lado.
Não para tudo que você quer fazer, tá? Cuidado aí, não é para você inventar coisa e depois botar na conta de Deus. Mas esse Deus está do seu lado para que você trabalhe cumprindo os propósitos dele na sua vida. Quando você tem medo de fazer algo para o Senhor, saiba que Deus está com você se for algo que o agrada. Se foi algo que ele te pediu na palavra, saiba que ele estará com você. Você tem dificuldades de ser um bom pai cristão, uma boa mãe cristã, um bom filho cristão, um bom cristão de modo geral, seja obedecendo, seja servindo, seja amando, seja perdoando, saiba que Deus está do seu lado. Se você é um filho de Deus, Deus está com você. E essa presença de Deus não é meramente intelectual, mas é uma presença transformadora, que deve te fortalecer para fazer aquilo que você tem que fazer, mesmo que a sua realidade, aquilo que você vê com os olhos, não corresponda com a expectativa que a gente tem. Já pensou se a vida cristã fosse igual ao que a gente espera? Ia ser muito fácil. A gente pensa assim, eu tenho um problema com alguém, vou lá conversar com a pessoa e fica tudo certo. Quem dera sempre fosse assim. Às vezes tem um problema com alguma pessoa, vai conversar e a situação até piora. A pessoa está endurecida, não quer resolver, não quer conversar, e parece que as coisas não fluem como deveriam fluir. E a gente desanima. Nessas horas a gente tem que lembrar, Deus está conosco. Continue trabalhando. Continue a nadar, como diria aquele peixinho do filme da Pixar. Continue fazendo o que é certo, porque Deus está do seu lado. Mas além de falar no presente, Deus também fala com relação ao passado. Aqui no final do nosso slide mesmo, aqui nas últimas linhas. Segundo a palavra da aliança que fiz com vocês. Quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vocês, não tenham medo. O que Deus fala agora para o povo é, olha, eu estou com vocês agora. Mas lembra também que eu estive com vocês lá no passado. Lembra como vocês saíram do Egito, quando o povo foi formado, vocês estavam lá no Sinai, eu entreguei as leis, Moisés falando, Josué conquistando. Lembra daquilo? Eu estava com vocês. Eu fiz uma aliança, um compromisso perpétuo com vocês, de que eu seria o seu Deus e vocês seriam o meu povo. Eu prometi para vocês que eu cuidaria de vocês, que eu disciplinaria vocês quando fugissem de mim, que eu estaria sempre do lado de vocês. E ele fala, o meu espírito habita no meio de vós. E esse habita aqui na gramática da língua hebraica é um habitava no passado, habita no presente e continuará habitando. Deus sempre esteve no meio do seu povo. E a figura do templo, que nós exploraremos ainda mais no restante dos nossos estudos, era algo assim que era o ápice da realidade visual da presença de Deus. Quando o povo estava no deserto, com Moisés, Josué, o povo tinha o tabernáculo, aquela tenda em que ficava a Arca da Aliança, onde os sacerdotes trabalhavam, e aquela tenda simbolizava que Deus estava morando com o povo. Deus estava governando como rei o seu povo e cuidando, vivendo no meio do povo. Sabia do que o povo passava, sabia o que o povo estava vivendo. Essa é a presença do nosso Deus no tabernáculo. Quando Salomão constrói o seu templo, nós temos agora mais expandindo ainda essa figura da realeza de Deus. Deus estava morando no meio da cidade. O nosso rei, não Salomão, mas o rei que está no céu, habita no nosso meio. E a presença de Deus no nosso meio deveria nos fortalecer, deveria nos consolar, deveria nos estimular a servi-lo e trabalhá-lo, trabalhar por ele. Mas quando o templo foi destruído, o povo perdeu essa noção. E agora Deus fala para o povo, eu estive sempre no meio de vocês. Não é porque vocês não estão vendo o templo agora que eu deixei de estar. O meu espírito habita no meio de vós. Desde aquela época, habitou na época que a cidade foi destruída, habita com vocês agora e sempre habitará. Eu sempre estive com vocês. Então, deveria lembrar do capítulo 1. Relembrai o vosso passado, considerai o vosso passado. Olhem para o que eu já fiz na história da redenção. Olhem para o passado e vejam como eu sempre estive com vocês. E por conta disso, não temam. Nós, hoje cristãos, somos parte desse povo. Eles são nossos pais do passado, são nossos antepassados. É o nosso povo que está aqui sendo tratado no texto. E os nossos pais ouviram essas palavras. Nós, hoje, devemos olhar para a história de Ageu, que eles não tinham esse privilégio, eles estavam no presente nessa época. Nós olhamos essa história como se fosse algo do passado. Olhar para o que Deus fez nessa época e ter os nossos ânimos reanimados. Nós devemos ter a nossa vida fortalecida para servir a Deus, sabendo que Deus está conosco hoje, como sempre esteve no passado, na época de Ageu, na época de Davi, na época de Moisés, na época de Abraão, na época de Adão, desde todo sempre e para todo sempre no futuro. Deus está conosco. E como que o texto termina? Agora falando do futuro. Olha o que fala a nossa passagem. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, entre um pouco, ou seja, no futuro, farei abalar céu, terra, mar e terra seca. Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos.
Minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a minha paz, diz o Senhor dos Exércitos. Essa é a parte mais complicada do texto, mas é uma parte muito interessante porque nos mostra o controle de Deus em toda a história. Deus está falando para o povo: eu estou com vocês, eu estive com vocês e eu continuarei cuidando para que essa expectativa frustrada de vocês se concretize. Não porque vocês querem, mas porque esse é o meu compromisso, na minha aliança de habitar com vocês. E no Antigo Testamento, isso acontecia por meio do templo. Então, o que acontece? Deus fala para o povo: dentro em pouco eu abalarei céu, terra, mar e terra seca. Eu vou mudar todo mundo. Eu vou alterar todo o sistema de tudo que está funcionando em toda a realidade. Eu vou virar o mundo de pernas para o ar, de ponta cabeça. Eu vou fazer isso. E quando eu fizer isso, todas as coisas preciosas de todas as nações virão e encherão essa casa. O que Deus está falando para o povo é: olha, agora vocês estão construindo o templo, ele vai ficar, realmente, não vai ficar a mesma coisa que o templo de Salomão. Mas olha, em breve, em algum momento do futuro, eu vou mudar tanto as coisas que eu vou fazer com que as riquezas das nações, a prata, o ouro, tudo que o povo tem, venha para essa casa. Enche essa casa. E essa casa se torne mais gloriosa de aparência do que era a primeira. Isso é uma parte do que significa esse texto. Isso realmente aconteceu. Quando olhamos o restante da história, nós temos o livro de Ageu, Zacarias, Malaquias, aquela folha em branca, e o Evangelho de Mateus. Naquela folha em branca, nós temos 400 anos de história. E em todo esse decorrer de história entre o Antigo e o Novo Testamento, Deus fez isso. Revirou o mundo de pernas para o ar, mudou todos os poderes da terra, mudou, surgiu o Império Macedônico, o Império Romano, os Seleucidas, começou tanta coisa acontecendo na história que o mundo virou outro. E nessa nova realidade que o mundo se tornou, com todas as reviravoltas políticas e de guerras que aconteceram, Deus usou até mesmo pessoas que não eram crentes para enriquecer essa casa. Quando olhamos para a época de Cristo, nós temos o grande templo de Jerusalém, que é esse aqui, só que agora reformado. O templo da época de Jesus era gigantesco, totalmente belo, cheio de pedras preciosas, com pedras lapidadas. Diziam alguns historiadores antigos que se você vivesse na época de Cristo e visse o Templo de Jerusalém de longe, ele era tão bonito, tão brilhante, de pedras polidas, que parecia um ponto de luz brilhando no topo da cidade, que radiava para todas as direções. E é por isso que era chamada de Cidade-Luz, porque Deus estava no meio da cidade. E aquele templo belíssimo, construído por Herodes, um descrente, quer dizer, reformado por Herodes, um descrente, simbolizava a presença de Deus. E Deus usou um homem como Herodes, um homem horrível e terrível, para edificar ainda mais aquela casa. Só que mais do que isso, aquela casa não foi só maior em glória do que essa última casa, a de Salomão, por conta da beleza estética, mas também porque o próprio Deus encarnado entrou nesse templo. Nós temos o templo de Salomão e o tabernáculo, em que Deus estava lá em espírito. Já no Novo Testamento, nesse templo que Ageu estava orientando na construção, nós temos o próprio Senhor Jesus Cristo, o Deus encarnado, entrando e pisando lá. Nós temos um templo habitado em corpo pelo nosso Deus. É claro, nós veremos algumas coisas muito interessantes sobre essa realidade do templo, a pessoa de Cristo, um pouquinho mais para o final do nosso estudo. Mas o templo que o povo estava construindo naquela época não parecia grande coisa. Mas Deus estava prometendo que dentro em breve eu farei grandes coisas. E esse templo pequenininho, simplesinho, pobrezinho, comparado com o de Salomão, se tornará muito maior, muito mais glorioso que o templo de Salomão jamais foi. E Deus cumpriu essa palavra. Tanto que ele fala: a glória dessa última casa será maior do que a primeira. E depois, nesse lugar, eu darei a paz. E aqui que está a grande chave do nosso texto. Porque paz, no Antigo Testamento, a palavra shalom, não é simplesmente aquela paz de ausência de conflitos. É um completo bem-estar espiritual, físico, um bem-estar completo de alma, de todo o seu ser. Nesse local, Deus dará a sua paz. E ele fez isso. Claro que não naquele templo de pedras no Novo Testamento, mas é o que eu tratarei agora no final, na nossa aplicação. Você já vai entender onde eu quero chegar com essa paz. O que nós vimos até aqui? O que nós vimos no capítulo de hoje, do versículo 1 ao versículo 9? Que o povo na época de Ageu, estava passando por um momento de desânimo e frustração, mas isso era apenas aparente e temporário. Deus tinha planos maiores para o seu povo. O povo lembrava do passado, o templo de Salomão, e desanimava, mas Deus tinha um plano maior para aquele templinho simples que eles não podiam nem imaginar. Além disso, o texto nos ensina que nós devemos trabalhar com empenho e coragem, sabendo que Deus está conosco, mesmo que a gente não perceba. Talvez você não vai nunca ouvir Deus estando do seu lado, aparecer o próprio Senhor Jesus Cristo ao lado e falar assim: filha,
É assim que você deve cuidar do seu filho, da sua filha, do seu marido. Filho, é assim que você deve conduzir a sua casa. Em carne, Jesus talvez nunca vai aparecer para você. Mas Deus está do seu lado. Você vai continuar trabalhando, fazendo o que é certo, fazendo o que a Bíblia te ordena, mesmo sem às vezes ver resultados imediatos do que você faz. Mas nós devemos continuar fazendo, devemos continuar trabalhando, sabendo que Deus está do nosso lado. E se nós estamos fazendo aquilo que Ele pede de nós, Ele levará a cumprimento tudo aquilo que Ele prometeu. Ele usará as nossas obras, se nós fizermos em obediência a Ele, para os seus propósitos gloriosos. Então, irmão, se a sua realidade frustra as suas expectativas com relação ao reino de Deus, não desanime. Continue trabalhando. Continue fazendo o que é certo. Ah, essa quarentena está cansando a gente só se vê pelo computador, está cansando isso. Será que vale a pena continuar insistindo e assistindo lives, escola dominical pelo computador e tudo mais? Será que vale? Vale. Continue fazendo o que é certo. Essa crise vai passar. Esses tempos passarão. Um dia viveremos em um céu e uma terra completamente transformados, em que não passaremos por mais nada disso. Continue trabalhando, mesmo que a sua realidade te frustre. Molde suas expectativas pelas expectativas de Deus. Molde os seus planos para o futuro de acordo com os planos que Deus tem para o futuro, revelados na palavra dele. Leia a Bíblia. Veja o que Deus tem prometido para você e para a história do mundo e seja consolado por isso. E por último, Deus faria daquele templo algo muito mais glorioso do que o de Salomão, por meio dos gentios. Nós vimos o que Herodes vai fazer com o templo logo depois, em alguns séculos no futuro. Mas hoje, agora falando agora eu e você, isso aqui não servia para Ageu nem para ninguém naquela época, não faria sentido. Hoje, o nosso templo é constituído de judeus e gentios, o corpo de Cristo. Jesus falou para os fariseus, lá em João capítulo 2, destruir este templo e em 3 dias o reconstruirei. Por quê? Porque no ano 70, o templo de Jerusalém foi completamente destruído pelos romanos, para nunca mais ser construído. E Jesus estava mostrando desde aquela época, antes do templo ser destruído, que o nosso verdadeiro e mais sublime e mais perfeito templo não é um templo construído por mãos humanas, mas é o próprio templo que é o corpo do Senhor Jesus Cristo. Isso que é um assunto assim complexo, mas é completamente precioso. O nosso templo hoje não é o prédio lá na rua Estácio Ferreira 166. O nosso templo hoje não é talvez o templo de Jerusalém, que sei lá se alguém vai querer reconstruir, nem aquela aberração que tem lá na Moca. O nosso templo hoje é o próprio Senhor Jesus Cristo. E as pedras que formam esse templo, como o próprio apóstolo Pedro nos mostra, são judeus e gentios. Eu e você somos pedras desse templo. Hoje em dia, nós somos o templo de Deus. Deus habita em nós, Ele está conosco. E quando você olha para a realidade que é você, que não chega nem perto do templo de Salomão, você deve ter uma sua visão transformada. Olhar para a sua vida, olhar para a igreja de Cristo, a igreja que nós congregávamos, né, pelo menos quando ainda dava, mas em breve voltaremos, olhar para aquela comunhão dos cristãos, olhar para aquela amizade, aquela família da fé e olhar para aquilo como aquilo sim é o templo. Aquilo sim é mais precioso do que um templo de pedra, cheio de ouro, cheio de esculturas. Porque aquilo lá, a nossa comunhão, a nossa junção de pessoas de várias tribos, línguas, povos e nações, aquela união de pessoas é o verdadeiro e mais sublime templo que Deus já fez. É um templo de pedras brutas que estão sendo transformadas dia a dia para se tornar um edifício mais lindo que olho nenhum jamais contemplou. E quando nós olhamos para Apocalipse 21 e 22, nós temos essa igreja, esse templo construído, a habitação de Deus no meio do seu povo, o próprio Deus e o seu próprio povo em perfeita harmonia, vivendo juntos, face a face, no novo céu e na nova terra. Nós saímos de uma tenda para morar numa cidade perfeita, em que a presença de Deus está em cada centímetro quadrado dela. Hoje, nós estamos nesse processo ainda, mas nós estamos em um processo em que nós somos as pedras do edifício que Deus está construindo, que um dia se tornará naquela Jerusalém celestial, cheia de glória, cheia de beleza. É isso que eu queria tratar com você hoje, no capítulo 2 do profeta Ageu. Há mais para se comentar nesse texto? Com certeza. Tendo dúvidas, tendo questionamentos, coisas que você não concorda com o que eu disse, escreva aqui nos comentários ou me mande no WhatsApp se tiver o meu número e eu terei prazer em respondê-lo. Que Deus te abençoe e te guarde. E lembre-se, molde a sua expectativa pelas expectativas de Deus. Não se frustre com a realidade. Olhe para o que Deus falou, fez no passado e ainda fará no futuro. E isso moldará a sua visão para viver nessa terra. Que Deus te abençoe e te guarde debaixo de sua poderosa mão.